Deus, é a segunda vez que o pastor Elias está conosco. A primeira vez ele esteve aqui para falar para alunos. Nós saímos por 3 ou 4 escolas daqui da região, entregamos os convites para os alunos, para que eles pudessem ouvir a respeito da história de Campos, né? O nosso amado pastor escreveu, o livro está até aqui com ele hoje, e quando ele veio aqui, o livro não está publicado ainda. E fizemos muitos convites, foi pouco não, e o nosso coração trabalhou no sentido que os alunos tivessem o conhecimento da nossa história, porque nós sabemos que quem conhece a história vive melhor o seu presente, em todas as relações da vida humana. E assim foi. E, de igual modo, para esse encontro, pastor, também nós preparamos muitos convites e muitos postos. Nós objetivamos termos 72 pessoas hoje aqui presentes. Tem umas cadeiras que estão lá, encostadas, que eu disse com Deus ontem, anteontem, eu quero 72 pessoas aqui dentro. Porque me lembrei da experiência de Elias e Eliseu. Quando Eliseu olhou e viu lá uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, e Eliseu, me ajuda agora a memória. Elias falou para Eliseu, não foi? Não, Eliseu para o aprendiz dele. E mandou cavar os poços, mas uma nuvem tão pequenininha, para que cavar poços e ainda no deserto? O que é isso? Temos procurado viver um pouco da história bíblica na nossa história, que nós pensamos que é assim que deve ser. E então as nossas 72 cadeiras para essa noite representam poços, que são pessoas. Assim que uma pessoa pode ser uma semente, ela pode ser um poço, que pode jorrar água viva. Aquela água que Isaac, daquele poço que Isaac cavou, após ter desenterrado vários poços que os filisteus haviam entulhado, que o seu pai Abraão havia feito, e ele encontrou um poço e escavou um poço que diz lá o texto que tinha água viva lá, diferente das outras águas. Uma pessoa pode ser água viva, mesmo que esteja aparentemente morta. E qual é a conexão entre os problemas que o mundo enfrenta com a sua depressão e a história, e a fé, e o acreditar nas possibilidades que Deus pode fazer o impossível acontecer. E aí, então, do mesmo modo, hoje nós fizemos aqui, preparamos muitos poços para que Deus trouxesse esses poços para serem desentulhados e retransformados em águas vivas novamente, como vai acontecer nesses 2 dias, em nome de Jesus, aleluia. E então para nós a gratidão muito grande ter o nosso pastor aqui, meu querido pastor Elias do Amaral Viana, aleluia, que veio para compartilhar a palavra de Deus conosco. E eu quero apenas citar Mateus 12, 20, e o Senhor diz ali pelo escritor Mateus, que Jesus, ele não iria quebrar, não iria esmagar a cana quebrada, algo que dizia a respeito do seu ministério, que seria ministério para restauração. E exatamente a cana quebrada, ou o pavio que está fumegando, quase se apagando, em Jesus Cristo, a esperança ela pode ser retomada. E temos certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações nesta noite. E o nosso muito obrigado por todos os irmãos que estão aqui conosco também, né, que vieram nos abençoar com a presença de vocês aqui. E o mais, o pastor Elias vai então falar da sua congregação, da sua igreja, do seu ministério. O pastor está à vontade, a palavra sua, a congregação é do pastor. Amém? Aleluia. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? É um prazer, pela bondade de Deus, como acabamos de cantar, estar aqui nessa noite. Rever meu amigo, meu irmão, estudamos junto, com validação e pós-ciência da religião, eu e o pastor Joilson, voltamos. Rever a irmã, cantando essa bela canção, Bondade de Deus, saber que agora é seu irmão, né? O caçula, o Júnior,
estar aqui. Estou com meu pai, Vicente Espinosa Viana, 74 anos, meu irmão Alexandre do Amaral Viana. Eu sou da primeira Igreja Batista em Farol de Santo Tomé. Meu pai e meu irmão da Igreja Batista em Vila Manhães. Quando eu vim aqui não estava nada assim, né? As paredes, o chão, a igreja, graças a Deus, podemos dizer que até aqui Deus abençoou muito os irmãos. Os irmãos estão sendo tremendamente abençoados. Para quem está dentro, vê pouca mudança. Mas para quem leva um tempo sem vir, vê como Deus mudou muita coisa aqui nessa igreja. Quando eu vim, eu não tinha escrito, eu não tinha publicado o livro sobre a nossa história. Agora os irmãos podem encontrar. Tem tanto no Clube dos Autores, como na Amazon. Esse é da Amazon. Alberto Ribeiro Lamego, Gente da Gente. Do Solado Erises, geólogo, geógrafo, geomorfólogo. O primeiro latino-americano a receber o mapa, a fazer o mapa mundi. Foi os homens que dividiu os limites dos estados no Brasil. Representou o Brasil em Copenhague. Foi delegado do Brasil em muitos momentos fora em congressos internacionais. Segundo Gilberto de Melo Freire, é o homem que melhor conhece a paisagem fluminense. Alberto Ribeiro Lamego. Foi quem disse que tinha petróleo debaixo do nosso chão, como também avisou Juscelino Kubitschek sobre urânio para fazer bomba nuclear. Disso e outras coisas mais, né? As suas 4 obras sociogeográficas, ele gostava de falar antropogeográfica. Inauguraram a biblioteca do IBGE em 1939. O homem Brejo, o homem Restinga, o homem A Serra e o homem A Guanabara. Bom, desse tem mais 14. São 15 livros. Vou deixar um texto para nós. Hoje eu vou contar com a paciência dos irmãos. Preparei com muito carinho. Por que eu preparei assim? Geralmente eu não escrevo, né? Estudo em casa e eu tenho facilidade para gravar. Então eu gravo nome, data, local, mas o assunto depressão não é um assunto qualquer, né? É um assunto muito importante, como a irmã disse, atual, do momento, de onde vem, porque um fica com depressão, outro não. Se eu tiver um deprimido dentro de casa, como eu devo lidar? Quais são os sintomas, a vergonha, a aceitação, o que é de fato este mal que assombra? Então nós vamos hoje falar sobre depressão, em cima de um grande livro, O Demônio do Meio-Dia, do escritor Andrew Solomon. Eu vou dizer o porquê desse nome também. É um nome por causa de um versículo bíblico, por isso que ele colocou. Vou contar um pouco da história dele. Então os irmãos entenderão muito sobre depressão nesse ponto, baseada apenas em um capítulo, tirado algumas coisas. O livro de Andrew Solomon tem mais de 500 páginas. Ele levou 5 anos para escrever. Mas vamos ler um texto e eu vou explicar o porquê da leitura desse texto no final da explicação. Eu vou ler o texto, vou sair do texto e vou voltar para o texto, tá bom? Eu não vou fugir dele, não. Eu vou retornar e vou dizer porquê de ler esse texto nessa noite. Abra comigo em João, capítulo 11. João 11. Se eu perceber que os irmãos não estão me entendendo bem, não se preocupe. Eu falo mais alto, eu grito, eu falo para fora. Tá bom, meu pastor? Eu abro mais a boca para poder falar melhor, mas os irmãos vão entender o que eu estou dizendo em nome de Jesus, tá bom? Não irão se esforçar muito, não. João, capítulo 11. Amém? Amém. João 11, a partir do versículo 1, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, que quer dizer mestre, né? Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Versículo 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. 16. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, 12 quilômetros, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, Maria, acerca de seu irmão. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, mas no repouso do último dia, na ressurreição do último dia. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a verdade. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse Jesus: na sua ressurreição, corrigindo, e a vida. Senhor, abençoe o que vamos falar nessa hora. Que possa entrar em nossos corações, que possamos compreender o que é depressão. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Depressão, baseado no livro do escritor Andrew Solomon. O livro dele tem 12 capítulos: depressão, colapso, tratamento, alternativa, populações, o vício, o suicídio, a história da depressão, a pobreza e a depressão, política da depressão, evolução e esperança. O primeiro capítulo foi onde eu vou trazer muitas coisas para hoje. Ele diz: este livro eu levei 5 anos para escrever. E por que ele escreveu em 5 anos? Ele teve depressão. Ele escrevia para a revista New York Times, era um homem rico, com boas condições, e ele disse que estava feliz e muito bem. De repente ele liga: pai, mãe, manda me buscar. O pai manda buscá-lo, ele entra, abraça o pai e a mãe, fica dentro do quarto e só se sentia bem. E já era um homem, escritor, fez o seu primeiro romance, escrevia num grande jornal americano, New York Times, e disse: eu entrei no quarto e só me consolava agarrado com meu pai, nos braços do meu pai e da minha mãe. E ele disse que ele não entendia por quê, mas um pavor tomou conta do seu coração. Então ele tentou o suicídio. A história dele: ele era um homossexual, é um homossexual, ele está vivo ainda, e ele começou a ter caso com homens em bairros perigosos para pegar AIDS e morrer aidético, porque ele achava que assim ele poderia se livrar desse mal no coração dele. Até que
ele percebeu, subindo em um prédio, um homem atrás dele, ele percebeu que não era isso que ele queria se matar, mas não queria matar os outros. Depois de 6 meses, ele fez o exame, descobriu que não contraiu o HIV, a AIDS, que matava naquela época, não tinha um tratamento, como temos hoje, o coquetéis, não morreu, não pegou AIDS. E ele decidiu, então, escrever sobre depressão. O arqueólogo Rodrigo Silva, da Adventista, ele é muito conhecido, um homem que está fazendo o primeiro museu em São Paulo, cristão no Brasil, quer dizer, evangélico no Brasil. Ele trouxe mais de 2.000 peças de Israel, reconhecido pelo governo de Israel. No seu canal do YouTube tem quase 2 milhões de seguidores. Rodrigo Silva ligou dizendo assim: estou em depressão. O irmão de posse colocou ele no avião, que ele é um homem muito grande, muito conhecido, muito inteligente, muito estudado, arqueólogo grande mesmo, é o maior nosso no Brasil, cristão. Ele, assim, o que ele fez? Rodrigo Silva, ele foi internado dentro de um centro de recuperação. Ali ele disse: Deus, eu sou um fracasso. Pastor, cristão, arqueólogo, um nome grande da Adventista. Colocou a corda na mochila e sentou à beira de um lago. Uma enfermeira percebeu aquilo, sendo tocada por Deus, sentou ao seu lado e disse: coleguinha, o que está dentro dessa mochila? E daí Deus disse: você tem algo aí dentro. Ele abriu a mochila, deu a ela a corda, ele foi se enforcar mesmo, um irmão levando um avião, ou colocando em uma clínica, com todo mundo dando recurso, com todo o dinheiro em volta, médico em volta, enfermeiro. Mesmo assim, um homem que não tinha nada para dizer por que quer tirar a própria vida. Ele estava ali para tirar a própria vida. O próprio Rodrigo Silva disse: eu levei tempo para poder me abrir, conversar. Como você diz que está com vontade de morrer? Como você diz que a vida perdeu o sentido? E sendo pastor, né? Esse Andrew Solomon, ele não era pastor. Mas ele tentou várias vezes. Ele disse: eu não tinha motivo. Eu não tive perdas traumáticas, eu não tive doenças difíceis, doença de morte, pré-morte, eu não tive essas coisas. Eu estava bem. O arqueólogo Rodrigo Silva também estava bem. Um pastor volta pregando na Igreja Batista em Niterói, no seu aniversário, ele disse assim: quem diria, eu, um negão desse tamanho, um negão alto, forte, alegre, cheguei no consultório, a doutora disse: você está com depressão. Eu não, ela disse: eu sou doutora, e não você. Pediu afastamento, 3 meses de uma igreja, ele é pastor no Espírito Santo, ficou 3 meses afastado, e disse: eu não pensava que eu estava nesse quadro, mas eu descobri que eu também estava em depressão. Definição do que é depressão. Tem tudo a ver conosco, cristão. Andrew Solomon diz assim, cito: a depressão é a imperfeição do amor. O amor não perfeito leva à depressão. Ele explica: para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos ante as perdas. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando a depressão chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca a sua capacidade de dar e receber amor, afeição. A depressão é a solidão dentro de nós, que torna manifesta, destrói não apenas a conexão minha com os outros, mas a depressão também tira a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Nem sozinho eu tenho paz. Embora não previna contra a depressão, o amor é que tranquiliza a mente e a protege de si mesma. Então, Andrew Solomon, ele começa esse livro dizendo que a depressão é a imperfeição do amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é invejoso, não suspeita mal, não trata com leviandade, não é maldicente. A fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Então, se o amor é tão importante assim, e ele sendo imperfeito,
quais são as consequências? Aí Andrew Solomon disse, para mim, a depressão é a imperfeição do amor. Mas eu estou sozinho, eu quero um tempo para mim, porque eu quero estar bem. Você está bem, mas perdeu o significado. Não tem mais significado viver. Não significa nada. Viver ou morrer é a mesma coisa. Ele vai dizer assim, na depressão, a falta de significado